Sejam muito bem-vindos, seguidores do Rumos. Nosso passeio de hoje vai trazer para vocês belas imagens e um pouco da história da antiga cidade de Éfeso, situada na atual Turquia. E logo de cara, fomos muito bem recebidos pelos simpáticos moradores da cidade. Fala galera do Rumos, estamos hoje aqui na cidade de Éfeso, em turco Éfes, em grego Éfesos. Essa cidade que é uma das mais famosas, se não a mais famosa, aqui da região de Esmirna, na Turquia. É uma cidade de origem grega, né? Foi uma colônia grega, depois romana e a segunda maior cidade do Império à época da República e depois do Império Romano, com 250 mil habitantes. Essa aqui era a rua principal, a entrada de Éfeso. E, pasmem, no final dessa rua aqui existia um porto, um famosíssimo porto que era o Porto de Éfeso, que em razão de erosão, terremotos, né, e mudanças morfológicas, aí, mudanças na região, hoje em dia o porto já não vem mais até aqui, fica cerca de 4 ou 5 quilômetros daqui, mas permanece preservado aí um mármore da rua principal de acesso à cidade de Éfeso. Então galera, esse aqui é o famoso teatro de Éfeso, né? Um teatro a céu aberto, lógico, muito comum na época greco-romana, e abrigava até 25 mil espectadores. Olha que loucura você imagina naquela época. 25 mil espectadores aqui. A gente comentou aqui a região, né, que a cidade tinha até 250 mil habitantes, e ele é todo construído com uma acústica especial. Se você observar a forma que ele é construído, o que ele foi construído, é para dar uma melhor acústica, já que na época não existia aí os recursos que a gente tem hoje, como o microfone e afins, né? E o mais legal, o mais bacana que a gente verificou aqui é que eles estão fazendo toda uma restauração, uma reconstrução desse teatro. Se você observar, as arquibancadas superiores, elas estão sendo todas restauradas, e a parte baixa, o mármore da parte baixa também, ele está praticamente todo pronto. É muito interessante, né, a gente observar um país que valoriza a sua cultura, né, valoriza muito a sua cultura, e eles estão aqui permanentemente trabalhando e conservando tanto a cidade quanto o teatro. A história de Éfeso é a seguinte, né, bem resumido. Essa cidade aqui é uma cidade, né? Cidade de origem grega, uma colônia grega. Na Turquia, hoje, na atual região da Turquia, existiam várias colônias gregas. Inclusive Éfeso era, se não a mais, uma das mais famosas, né? E foi uma cidade que teve 250 mil habitantes. Então, depois, né, quando ela se tornou importante também no Império Romano, ela cresceu mais ainda, ganhou mais projeção e foi a segunda cidade, né, segundo os estudiosos, a segunda cidade mais importante ainda na época da República Romana, somente atrás de Roma, porque Roma era a capital, né, foi a capital da República e depois do Império, e Éfeso, com 250 mil habitantes, né, era a segunda principal cidade do Império e, consequentemente, do mundo. O Império Romano, à época, foi o maior império que existiu. Aqui, nessa região, existe um porto, exatamente aqui nessa direção. Ali na frente da cidade, a gente mostrou para vocês a entrada, e logo perto da entrada tinha um porto, que foi o famoso Porto de Éfeso, que, na verdade, essa região aqui, devido à ação da erosão, né, ela foi assoreada. Hoje em dia não tem mais acesso por barco nem por navio aqui. A praia fica a 4 ou 5 quilômetros daqui, né? Mas essa cidade, né, a cidade de Éfeso, era conhecida e famosa pelo seu porto.
das entradas da cidade, nos deparamos com um imponente portão construído por Mazeus e Mitrídates, ex-escravos que ganharam sua liberdade por intermédio da família do imperador Augusto. Este portão ligava o setor comercial da Ágora à importante biblioteca de Celso. Essa daqui é uma das principais, se não a principal atração aqui de Éfeso, que é a famosa biblioteca de Celso, Tibério Júlio Celso, que foi um senador romano, né, de origem grega, mas um senador romano extremamente famoso na época, né, e rico, muito poderoso e muito rico, e ele financiou essa biblioteca com seus próprios recursos. Com a sua fortuna, ela abrigava até 12 mil rolos de papiro, de livros à época, e abrigava muito conhecimento aqui na cidade de Éfeso, né, que foi, conforme a gente já mostrou para vocês, uma das maiores, chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. E ele desejou, e seu desejo foi observado, foi cumprido, e ele está enterrado aqui, tá? Está enterrado aqui, sepultado no interior dessa biblioteca. As 4 estátuas exibidas na fachada da biblioteca representam as virtudes de Celso. Sofia representa a sabedoria, Episteme representa o conhecimento, Enóia representa a inteligência e Areta representa a bravura. As estátuas originais se encontram no Museu de Éfeso, em Viena, na Áustria, e aqui repousam apenas algumas cópias deixadas pelos antigos arqueólogos austríacos que exploraram as ruínas de Éfeso. Esse pé aqui entalhado, desenhado na pedra, era um costume, né? Foi um costume muito comum, tanto em Roma, tanto na Grécia, né? Quanto em Roma posteriormente. E os estudiosos costumam apontar que ele ditava, né, a direção dos prostíbulos das cidades, né? Quem chegasse, os forasteiros, eles teriam a indicação aí de onde ficariam então os prostíbulos, onde eles podiam aí ter a primeira chegada. Subindo a principal rua da cidade, nos deparamos com algumas ruínas daquele que foi o principal eixo comercial de Éfeso, onde se situavam as principais lojas, oficinas e os banheiros públicos. Então, galera, esse local aqui era conhecido como o banheiro público. Todo mundo sabe que em Roma, assim como na Grécia anteriormente, não existiam banheiros
nas casas. Os banheiros eles eram públicos, também conhecido como termas ou banhos públicos. E aqui as pessoas faziam suas respectivas necessidades, uma ao lado da outra. Éfeso sofreu com vários terremotos, incêndios e invasões durante a sua existência, e foi parcialmente destruída em um terremoto devastador ocorrido no ano de 614 d.C. Suas ruínas têm sido objeto de escavações há pelo menos 100 anos, e estima-se que apenas 25% da cidade tenha sido descoberta. Galera, essa aqui é a deusa Nike, Nice, né, em português, Nikea ou Nike em grego, em inglês, e ela representa força, vigor e velocidade. Ela é muito comparada a Atena na cultura grega, e na cultura romana ela foi tratada como deusa Vitória. No final da rua principal, encontramos um antigo Pritaneu, prédio que abrigava a sede da administração pública de Éfeso, e onde se reuniam as principais autoridades políticas. Durante as escavações, no ano de 1956, foram encontradas estátuas da deusa Ártemis, levantando a hipótese de que foram escondidas aqui com o fim de preservação. Com estas belas imagens, vamos encerrando o nosso passeio pela cidade antiga de Éfeso. E não esqueça de assistir o próximo vídeo sobre o museu e o castelo de Éfeso. Até a próxima. Tchau! E aí galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe aquele comentário pra gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.